Amados, na vida da gente, todos nós trazemos sonhos, desejos, vontades, coisas das quais nós queremos realizar, coisas das quais nós queremos receber, bênçãos que nós queremos tomar posse. Vitórias das quais muitas vezes nós queremos alcançar. E quando eu digo sonhos, sonhos são vários, desde a profissão que você deseja, um estudo que você quer fazer, uma posição social que você quer alcançar, um cargo, muitas vezes político, público, muitas coisas nós trazemos dentro de nós, e são sonhos. Só que o sonho não é uma realidade. O sonho, ele é uma possibilidade. É algo que eu quero, é algo que eu almejo, é algo pelo qual eu posso lutar, mas eu ainda não tenho. Agora, para que um sonho se torne realidade, é preciso 3 coisas. Primeiro, que eu saia da inércia. O que é a inércia? É você não fazer nada, é você ficar parado. A primeira coisa, você tem que tomar atitudes. Porque muitas vezes eu posso ter muitas boas intenções. Eu posso, por exemplo, visualizar na minha mente, vamos lá, uma lanchonete. Eu quero tocar uma lanchonete, quero trabalhar com o público. Só que eu odeio gente, não tenho paciência e tenho preguiça. Vai dar certo? Então, a realidade não bate com o seu sonho. Eu quero fazer medicina, mas eu não gosto de estudar, não vou bem na escola, odeio livro, odeio estudar qualquer coisa, não gosto de matemática, não gosto de química, não gosto de biologia. Você vai conseguir ser médico? Uma coisa é o sonho, outra coisa é a realidade. A segunda coisa é o quanto eu estou disposto a lutar e a fazer para que algo aconteça. Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu falo com o público, falo com vocês. Mas eu, mais jovem, até falava bastante, mas sou tímido, por incrível que pareça. Eu sou tímido. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu converso, eu falo, mas assim, eu tenho dificuldade assim, para expressar, para falar de sentimentos, falar de mim, eu sou tímido. Aos poucos eu fui construindo o que eu sou, porque eu percebia que era importante para o que eu tinha de sonho. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade para abraçar, para ficar exprimindo afeto, mas eu faço porque para mim pode não ser importante, mas eu aprendi com o tempo que para as pessoas é importante. Então, às vezes você tem o sonho, por exemplo, de casar, você quer um casamento, e você é uma pedra de gelo, você é uma pessoa, é uma pedra, é duro assim, você não consegue exprimir afeto, você não consegue falar, você não consegue dizer, você não consegue externalizar e deixar a outra pessoa confortável, sabendo que você gosta dela, que você quer bem ela. Você está errado. Você precisa, por mais que para você não seja importante, você tem que entender que para outra pessoa é. Que ela precisa ouvir que você ama. Que você tem que começar a quebrar o gelo e tem que abraçar, tem que falar, tem que dizer, tem que ser afetuoso, porque a pessoa coloca, não, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Não, você é grosso, você tem que mudar. Você não pode chegar na sua casa, ir lá pegar o prato de comida, comer, deixar para a mulher lavar e nem dar um muito obrigado para ela, porque é grosseria. Igual a pessoa que fala assim, eu sou verdadeiro. Não, você é sem educação. É sem educação. Você dá opinião aonde você não é chamado.
Teve uma irmã que falou assim: eu briguei com a minha irmã porque eu fui na casa dela, estava a filha dela namorando com o namorado na sala, estava beijando, eu fui lá e falei mesmo. Eu falei: porque você é sem educação, não é sua filha, não é sua casa, ninguém pediu sua opinião, o que você acha, o que você deixa de achar, você tem que guardar para você. Isso não é ser verdadeiro. Agora vai ver se na casa dela ela põe ordem no fio, falta bater nela. Mas ela quer dar ordem na casa dos outros. Então nem sempre o que a gente deve continuar sendo. Quem diz que a gente não tem que mudar? Tem que mudar, sim. A gente tem que aprender a ser diferente, sim. E dependendo do que você quiser fazer, você vai ter que mudar muito. Você vai ter que mudar muito. E diz a palavra que Jacó tinha um sonho, o de ser uma bênção. Só que a vida toda dele foi feita tentando ele provar que era bom, e todo o redor dele não dando valor no que ele fazia. O pai, porque ele não era o primogênito. A mãe gostava dele, mas não passava por cima do pai. O irmão, porque era o primogênito, não querendo ceder o espaço dele. E Jacó tentou de todas as maneiras se tornar uma bênção, porque ele queria a bênção do pai. Mas ele esqueceu que na verdade a bênção que ele precisava era a bênção de Deus. Então tem muita gente que você vai conversar e ela diz: eu sou assim porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Eu bebo, mas meu pai também bebia, como meu avô também bebia, como se isso fosse uma justificativa. Eu me lembro um dia que eu sentei com um jovem que estava na droga, ele disse assim: mas eu sou assim porque meu pai também não dava atenção nas coisas, porque meu pai também não fazia, meu pai também não era. Eu falei para ele: opa, os defeitos do seu pai é do seu pai, não é seu. Você é assim porque você é sem vergonha. A desculpa é o seu pai. Porque se você era criança e via o seu pai bebendo, usando droga, batendo na sua mãe, e você achava que aquilo era ruim, isso não é justificativa para você fazer isso com a sua esposa e com o seu filho. Se você como filho sabia que isso não era bom, então você também não pode replicar isso dentro da sua casa. Porque se você não gostava, por que o seu filho vai gostar? Se você achava aquilo um absurdo, por que você replica? E o Jacó então entende que a vida dele não era lá na casa dele. Ele precisava sair e ele precisava buscar ser a bênção de Deus. E ele pega as coisas dele. Ele sai da casa do pai dele e diz a palavra, 28, versículo 10. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o caminho de Harã e chegou a um lugar, e ali passou a noite, porque o sol já tinha se posto. Serviu-se como travesseiro de 2 pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. Agora diga comigo: a travessia. Agradecer. É sempre difícil. É sempre difícil. Nunca Uma mudança vai ser fácil. Agora volta para mim, presta atenção. Presta atenção, tio. A palavra diz que ele saiu da casa do pai dele. Ele pegou as coisas dele e tomou o caminho. Só que no meio do caminho ele tomou consciência de uma coisa. Ele não tinha mais a casa. Ele não tinha mais a segurança. Ele estava agora sozinho. Não é difícil se tornar adulto? Todos nós em algum momento tivemos que virar a chave. E quando a gente virou a chave, viu que a gente era sozinho. Talvez você, porque apareceu uma criança, estava lá no seu colo, você desesperado, não sabia o que ia fazer com aquela criança. Ou você casou, chegou dentro de casa e percebeu que agora você era a mãe, não mais a filha. Ou que você agora era o pai, não mais o filho. Você percebeu que você não era mais sozinho, que as pessoas dependiam de você.
que você tinha que chorar escondido porque não podia mostrar a fragilidade para o filho, que você muitas vezes tinha que fingir estar bem porque tinha alguém precisando de você, que você não tinha mais direito de ficar doente, você não tinha mais direito de ficar mal, porque mal ou bem você tinha alguém dependendo de você, e você tinha que arrumar forças lá dentro para ficar de pé. É difícil tomar essa consciência, mas é aqui que separa o forte do fraco, porque o Jacó encontrou a pedra e fez da pedra o travesseiro, mas tem muita gente que encontra a pedra e volta para trás, desiste da vida. Quantas pessoas, porque o marido abandonou, ou porque alguém não fez, ou porque alguém não disse, ou porque alguém não deu a força, ele diz: então eu desisto, eu vou voltar para trás, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha família, eu vou desistir porque eu não tenho força, ou eu vou desistir porque a jornada é pesada, eu não estou aguentando trabalhar o dia inteiro, chegar à noite, ir para a escola, eu não tenho força, porque você é fraco. Porque não é fácil. Não é fácil para você e não é fácil para ninguém desafiar a vida, desafiar as dificuldades, porque muitas vezes você tem que comer o pão que o diabo amassou até você poder comer com fartura. Como diz o Salmo 23, você muitas vezes vai passar pelo vale da sombra e da morte para chegar às verdes pastagens e chegar à mesa farta que o Senhor vai preparar. Nada acontece de repente, as coisas elas surgem dentro de um processo, só que precisa ter coragem. Às vezes para vender um carro, comprar uma passagem para um outro país, para trabalhar, fazer um dinheiro e voltar, vender uma casa, vender alguma coisa para empreender num negócio, é preciso coragem. É preciso coragem para você muitas vezes tomar uma decisão e dispor de algo que você tem na possibilidade de algo que ainda não existe. Mas sem coragem não tem vitória. Às vezes é preciso coragem para você pegar uma criança pequena, abandonar um marido agressor, abandonar uma pessoa maluca e ir embora. E às vezes depender dos outros, mas é preciso coragem. Agora, se você também não faz nada, você pode até ficar no conforto, só que você nunca vai sair do lugar. Você vai levar sempre a mesma vidinha, a mesma coisa. Você vai andar sempre do mesmo jeito. E diz a palavra, ao dormir, Jacó teve um sonho e viu uma escada, que apoiando-se na terra tocava com o cimo o céu, e anjos de Deus subiam e desciam pela escada, e no alto estava o Senhor que dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e eu darei a ti a sua descendência, a terra em que você está deitado. Olha o que Deus disse para ele. Você não está errado. Tudo que ele precisava ouvir era uma palavra de confiança. Lembra que eu disse? Tudo que a gente precisa às vezes é um abraço, é um afeto, é uma palavra de ânimo. Quando você está doente, tudo que você precisa às vezes é alguém dando a mão para você, segurando na sua mão e dizer: vai dar tudo certo. Não desanima. Tudo que você precisa de alguém, às vezes, é um abraço dizendo: eu estou com você. Isso muda tudo. Lembra quando a gente era criança? Às vezes vinha a chuva forte, vinha o trovão, e você corria para a cama da sua mãe, do seu pai. Quem teve a graça de ter um pai ou a mãe, ou a da avó, do avô. E você perdia o medo. A chuva continuava lá, o trovão continuava lá, o barulho continuava lá, mas o medo não. Por quê? Porque você estava do lado de alguém que você confiava. Isso é a fé. Isso é a fé. É o que faz a gente subir num avião e acreditar que vai descer no destino, porque nós não entendemos nada de avião.
A gente não sabe nem como aquilo voa. A gente não sabe nem como aquilo desce. A gente não sabe nem aonde a gente está voando. Mas a gente tem fé, a gente acredita. E acredita e nem duvida, a gente dorme ainda. Como um louco, a gente dorme lá. Vou descer em São Paulo. E de repente desce. Assim é a vida. A gente não sabe por quê. A gente não sabe de que forma, mas é sempre Deus que conduz. Talvez hoje você não sabe por que você está vivendo isso. Por que Deus permitiu que algumas coisas acontecessem. Mas Ele sabe. Então Ele diz aqui para o Jacó, eu estou no controle. E diz mais, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque, e eu darei a ti e a tua descendência a terra em que está deitado, e tornarei a tua posteridade tão numerosa como os grãos de poeira no solo, e tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, e eu abençoarei a tua posteridade, porque eu estou contigo, e te guardarei aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei, sem ter cumprido aquilo que eu prometi. Olha que palavra poderosa. Hoje Deus está dizendo para você que chegou aqui sem confiança, para você que chegou aqui hoje cansado, desanimado, com medo, Deus está dizendo isso para você. Ele diz, eu estarei com você, eu estarei na tua casa, na tua família, eu vou conduzir e vou tornar você uma bênção. Aonde você pisar, ali será abençoado, aonde você tocar, ali será abençoado, porque você vai ser a própria bênção. E agora feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e deixe agora eu orar por você. O Senhor Deus disse a Jacó, eu sou o Deus do teu avô Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaque. E hoje Ele diz, eu sou o teu Deus, eu te abençoarei, eu te engrandecerei, eu haverei de prosperar a tua vida, eu haverei de trazer a você o bálsamo da minha graça. Por isso receba agora da parte do Senhor, receba agora da parte do Deus Altíssimo, essa bênção extraordinária. Seja agora revestido, seja agora iluminado, seja agora abençoado. Receba do Senhor nosso Deus a sua bênção, a sua prosperidade. Receba do Senhor a sua unção, a sua misericórdia. Receba do Senhor a sua virtude. Receba do Senhor a sua bênção. Seja agora guardado, seja agora abençoado, seja agora iluminado, seja agora iluminada. E diga ao Senhor, abençoa Senhor as minhas mãos, abençoa Senhor os meus pés, abençoa Senhor a minha inteligência, a minha mente, conduz-me Senhor, porque eu quero alcançar a bênção que é necessária, eu quero alcançar a graça que é necessária, eu quero Senhor receber de Ti a bênção que eu necessito, a graça que eu necessito, eu quero receber de Ti Senhor, a força que eu preciso. Eu creio, Jesus, que a sua bênção agora haverá de resplandecer em minha vida. Amém? Amém. E diga, eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor. A tua bênção. A tua bênção. Em minha vida. Em minha vida. Amém. Amém. Amém? Amém. Diga, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E tomo posse. E tomo posse do teu milagre. Do teu milagre. Amém. Amém.